O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos, fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Um privilégio muito grande neste sábado pela manhã, neste momento de festa, uma festa espiritual, poder dirigir a palavra aos irmãos e principalmente àqueles que estão no ponto central desta festa, os formandos do ano 2000. Dei aula para os formandos há aproximadamente 6 meses. Este último semestre não tive a oportunidade de estar com eles. Dei aulas no primeiro ano de inglês e no último ano, uma das matérias mais estimulantes que eu tenho na minha carreira, que é matéria de comunicação aplicada ao ministério, a qual eu me deliciei por 6 meses com uma turma que aqui não vai lisonja alguma, a não ser a pura verdade, uma das mais brilhantes que eu já tive. Quero dizer e quero mencionar que foi uma classe que me marcou pela alegria, pela distinção, pela simpatia, pelas perguntas enobrecedoras. Eu tive um privilégio tremendo e me senti muito feliz em poder preparar algumas coisas para lhes falar nesta manhã. Hoje certamente é um culto de ação de graças. Eu queria iniciar dizendo que a ação de graças se faz muito mais com atitudes do que com palavras. A ação de graças acontece mais com a vida, com os gestos inconscientes. Acontece com uma postura frente àquilo que nós aprendemos. Costumo dizer que Deus não está muito interessado em quanto da verdade nós conhecemos. Ele está interessadíssimo em quanto da verdade nós vivemos, em quanto da verdade nós colocamos em prática. Hoje é um dia de glória, tenho certeza disso. Posso ver no rosto de todos vocês um sorriso, um brilho maravilhoso, um brilho de quem diz com o fundo da alma: cheguei lá,
fim de uma etapa, início de outra. Não há dúvida que nós chegamos lá. E vocês podem dizer, mas ainda tem muito para crescer. Não há dúvida, ainda tem muito para crescer. E eu quero conversar um pouco sobre isso. Imagino quanto segredo estampado nesse rosto de felicidade de vocês. Quanto sofrimento, quantas dores, quantas lutas. Tem que haver um momento de ação de graças mesmo. Afinal de contas, a vida não é fácil. Imagine a vida para quem tem uma tarefa enorme pela frente de passar 4 anos estudando, sem tempo para produzir os elementos suficientes para pagar a escola, para se manter, para comprar roupas. Ainda há pouco encontrei alguns no shopping, comprando terno de formatura, e aquilo me levou a pensar, que maravilha. Que coisa fantástica, quem sabe um dinheiro guardado, quem sabe uma economia para esse dia tão importante. Mas o que me faz pensar mais é aquilo que eu não sei. E gostaria de tomar o púlpito esta manhã, quem sabe, para pedir perdão, porque tem coisas que eu não vou saber e que talvez eu devesse estar sabendo. Algumas coisas, quem sabe, só saberei da vida de vocês no futuro. Talvez essa seja uma falha minha, pela qual peço perdão. A distância que eu, como professor, mantive de vocês, poderia ser eliminada, caso eu me propusesse andar mais perto, caso a pressa dos tempos modernos não nos obrigasse a nos separar tantos uns dos outros. O companheirismo que faltou, o pouco envolvimento que nos manteve separados. E esse meu senso aumentou porque ainda no início deste ano, eu estive numa cidade na Serra Gaúcha, uma linda cidade chamada Bento Gonçalves. Uma cidade romântica, bonita, houve um congresso lá. E nesse congresso, muitos pastores da região sul do Brasil estavam reunidos lá. E eu tive o privilégio de conversar com um deles. Um sujeito nobre, bem aparentado, bonito, com uma família. E ele me abordou e conversou algumas coisas que me fez pensar e me fez preparar essas palavras para vocês. Ele falou, professor, a minha vida no IAE não foi fácil. Eu me espantei, porque ele era tão bem aparentado, tão culto, tão nobre. Eu pensei que ele fosse de uma família tradicionalmente rica, que pudesse havê-lo mantido. Ele disse, mas professor, a minha vida como teologando foi uma vida difícil. Você se lembra muitas vezes quando eu sumia nas salas, eu chegava atrasado? Eu disse, eu parei para pensar, mas eu não me lembrava. Ele disse, eu não me lembro. Eu falei, mas eu chegava atrasado de vez em quando nas suas aulas. Sabe o que acontecia? Eu sumia. Sabe por quê? Eu ia para o bananal, ver se encontrava alguma banana madura. Ele disse, eu estava desde a noite passada sem ter o que comer. Eu pensei, que coisa. Como pode, quanta coisa escondida no olho das pessoas e nós não conhecemos. Quanta gratidão nós temos porque Deus ainda assim nos conduz, ainda faz com que nós sobrevivamos. Muitas vezes a negligência da parte dos que poderiam estar mais próximos. Isso me fez imaginar, ele disse, sabe mais, professor, eu era casado e os meus filhinhos eram pequeninos. Eu chegava em casa e meu almoço saía lá para as 2 da tarde. Por quê? Porque o fogão era de uma boca só. Minha esposa fazia o feijão, depois deixava o feijão de canto, fazia o arroz, depois enquanto o arroz estava quente, ela esquentava o feijão. E eu imaginei, quanta surpresa, quantas lutas. E eu posso imaginar que poço de surpresa deve estar escondido à minha esquerda. Que coisa fantástica. Por isso posso dizer que vocês venceram. Venceram uma etapa, ainda há muita coisa pela frente. Ainda há muita coisa para viver. A minha formatura mesmo foi há alguns anos. E ninguém precisa ser por demais inteligente para ter aprendido alguma coisa em todos esses anos. E se algum de vocês vierem até mim e perguntarem qual foi a coisa mais significativa que eu aprendi desde que me graduei, pedindo para que eu resumisse em uma dúzia de palavras tudo o que eu aprendi, talvez eu tenha uma resposta. Aqui vai. Sem Cristo é impossível haver sucesso. Com Cristo é impossível haver fracasso. E se eu posso compartilhar essa experiência com vocês, afirmo categoricamente
Sem Cristo é impossível haver sucesso. Com Cristo é impossível haver fracasso. Cabe aqui uma definição. O que é sucesso? O que é sucesso aos olhos do mundo? O que é sucesso aos olhos dessa sociedade globalizada? Dessa sociedade consumista? O que é sucesso? Nós vivemos num tempo onde o sucesso é medido por números, estatísticas. Julgamos a glória pelo brilho e o êxito, pelo resultado imediato. Mas com Deus as coisas são diferentes. Deus julga as pessoas pela comunhão que elas têm com Ele. Deus olha vocês e caracteriza o sucesso de vocês pela comunhão que vocês tiveram. Pela luta que vocês venceram, pelas batalhas que vocês venceram e chegaram onde chegaram, não porque vocês são fortes e corajosos, mas porque vocês têm comunhão com Deus. Nós somos fracos demais para enfrentar tantas adversidades, tantas oposições. Temos carências. Mas as maravilhas serão vistas através de nós. Eu lhes garanto uma vida de maravilhas, se vocês estiverem ao lado de Jesus. Os desafios não são pequenos. A vida é devoradora. Só com Deus é possível ter o verdadeiro sucesso. Vocês são recém-formados. São crianças intelectuais, recém-formados. E peço perdão por estar englobando aqui também uma figura ilustre em nosso meio que está colando um grau de doutoramento. Algumas das minhas palavras, obviamente, são direcionadas ao grupo maior. Doutor Natanael, a quem eu tive o privilégio de trabalhar em algumas classes do doutorado, eu fazendo a tradução e ele se formando, e está participando dessa colação com os alunos. Muito bem-vindo. Algumas palavras, obviamente, ele já viveu, já está mais adiantado, mas está dando o privilégio da sua presença. Eu queria descrever para vocês algumas coletas de informação que fiz numa fonte maravilhosa chamada Espírito Profecia e num livro muito profundo chamado Parábolas de Jesus, onde a senhora White fala a respeito do segredo do sucesso. O segredo do sucesso não é encontrado na nossa erudição. Vale pararmos e imaginarmos que isso é extremamente profundo, merece reflexão. Não é na nossa erudição que se encontra o sucesso, nem em nossa posição, nem em nosso número, ou nos talentos a nós confiados, nem na vontade do homem. Cônscios de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo, e por Ele que é a força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário e obediente obterá uma vitória após outra. E a primeira, eu acho que vocês já alcançaram. Não quero ter a pretensão de dizer que vocês chegaram lá, mas vocês alcançaram a primeira. E por mais breve que seja nosso serviço, continua a Sr. White, ou mais humilde nossa obra, se seguirmos a Cristo com fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. E aqui vem a pepita de ouro, diz assim: aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portões áureos do céu não se abrem para os que se exaltam, não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Já imaginaram isso? Há uma teologia sobre as crianças na Bíblia que me fascina. Eu imagino Jesus mencionando Salmos, olhou para as pessoas ao seu redor e disse: vocês nunca souberam que da boca das crianças, de peito, extraíste perfeito louvor, perfeita gratidão, perfeita ação de graças das crianças. Por isso eu me abordei a vocês como crianças, porque é delas que se extrai o louvor perfeito, numa ação de graças. Das crianças extraíste perfeito, mas a criança de peito não sabe falar, não sabe cantar, não sabe pregar. Por que louvor perfeito de um ser tão pequenino?
E eu parei para imaginar e analisar um pouco as crianças. Descobri algumas coisas. Criança extremamente curiosa. Criança não gosta de dormir. E eu fiquei imaginando, por que criança não gosta de dormir? Cansada, caindo de sono, e chora quando a mãe diz que tem que ir para a cama. Porque ela ama a vida, ela não tem noção de tempo, noção de vida e noção de morte. Mas ela sabe que se ela for para a cama, ela vai dizer adeus à vida que tem. As maravilhas que estão para ser descobertas por suas mãos tão inquietas e pequeninas. Que maravilha é viver! Que maravilha descobrir os segredos! Que maravilha abrir portas, fechar portas! Que vidas ocupadas! A vida das crianças. Eu não quero dizer adeus para a maravilha das descobertas. Quero ficar acordado. Em outras palavras, elas estão dizendo inconscientemente para Deus: eu amo o que o Senhor me deu. Eu agradeço com a minha vida a maravilha das coisas que o Senhor pôs na minha frente. Por isso, se você for no hospital de câncer de crianças, vocês vão perceber que as crianças sofrem. Mas elas mostram um brilho na vida de quem quer viver, elas não reclamam. Elas não amaldiçoam a vida, elas não murmuram. Eu este ano tive o privilégio de, junto com o maestro Lineu Soares, compor uma música a pedido do maestro Flávio Santos, maestro Jader Santos, do Arautos do Rei. E ele pediu-nos uma música e nós fizemos uma música baseado nesse tema. O louvor que vem das crianças. Porque eu acredito que as crianças nos provam que nós louvamos a Deus com a vida. Ela não sabe falar, no entanto, ela apresenta louvor perfeito. Com nossa constante gratidão, satisfação e fé, nós louvamos a Deus. Como crianças que, a despeito das maldades do mundo, ainda sorriem e ainda mostram confiança. E a música diz assim, mais ou menos: Cristo diz que as criancinhas, antes mesmo de saber falar, já lhe dão um louvor perfeito. É assim que eu vou louvar. Quero depender de Deus, nele crer e nele confiar. E ao sentir que sou um filho seu nome então para sempre irei louvar. A frase-chave aqui é depender. Se você depende de Deus, você o louva. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. E o coro, onde tem a parte central, é alguma coisa mais ou menos assim. Para Deus eu sou como criança com sonhos e alma de aprendiz. Por isso eu louvo com a minha vida. O meu louvor é ser feliz. Quantas vezes as maiores riquezas filosóficas se encontram em pessoas que não têm palavras? Ainda ontem à noite o pastor Emilson, com muita propriedade, contou uma história maravilhosa. Peço permissão a ele de mencionar a história que ele contou ontem à noite. Dizendo de algumas pessoas que não, pouco privilegiadas culturalmente, academicamente, financeiramente, que não prometiam ser nada na vida, a não ser bandidos. Mas 75% de um grupo se estabeleceu na vida
com moral, com ética, com cultura, e todos eles deram, de 75% deram crédito a uma professora, que abordada, disse, eu não sei o que eu fiz. Ela não sabia dizer o que havia feito. E quando os que a interrogavam saíram, ela quase que sussurrou para si mesma, ah, mas como eu amava esses meninos. E aí foi a resposta, sem palavras. Ela não tinha uma estratégia de abordagem, ela era o amor em pessoa. E quando você é o amor em pessoa, você transforma os outros, porque não é você quem vive, é Cristo que vive através de você. Mas você tem que ser como criança, porque a criança é vazia de coisas, vazia de orgulho, ela é cheia de humildade natural. Eu gostaria desta manhã estar falando para criancinhas, porque são elas que têm o poder de abrir os portões do céu. Elas não murmuram, são felizes. No entanto, para quem estou falando hoje? Será que eu estou pregando simplesmente a pastores? Claro. Futuro presidente da conferência da Associação Geral, melhor. Futuros presidentes, quem sabe, da divisão, uniões, associações, departamentais. Será que eu estou falando para mártires? Futuros missionários? Não importa quem você é ou quem você será. O que importa é que sem Cristo é impossível você ter sucesso. Com Cristo é impossível você fracassar. E sucesso na vida é ter Cristo. Custe o que custar. Eu quero falar para quem se sente pequeno, aberto, pobre, mas está disposto a se colocar nas mãos de Deus. Porque Deus fará maravilhas para uma pessoa assim. E se você quer se sentir pobre, humilde, humilhado e dependente, bem-vindo. Há pessoas fantásticas nessa classe. E uma delas